Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, o seu dia. Que seja maravilhoso o seu final de semana. E que você tenha uma programação assim, ó, daquelas, deliciosa, com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa, se amem, orem juntos, leiam as escrituras, façam declarações poderosas. Digam mais, eu te amo. Se toquem, olhem nos olhos. Construam uma intimidade, tenham comunhão. Em nome de Jesus. Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se a palavra de Deus diz que eu posso, que eu consigo, que nada é impossível, basta eu crer, nada é impossível. Então, eu posso crer e ir rompendo. Se está escrito, é para mim. Se está escrito, é para você. Se está escrito, é para todo aquele que crê. Tudo que eu tenho que fazer é crer. Se eu crer que eu posso, eu posso. Que operando Deus, ninguém pode impedir. Então, simplesmente eu vou romper. Existe um Deus? O Deus do impossível? O Deus do sobrenatural? Um Deus que ri do inimigo? Um Deus que diz não temas, porque eu estou com você, eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro. Vá, porque a palavra de Deus é a nossa rede de proteção. Se a palavra diz vá, vá. Vá. Então vá. Se o Senhor disse, eu estou com você, Ele não mente. Eu vou te ajudar, Ele não mente. Que você pode fazer coisas grandes. Ele não mente. E tudo isso, eu posso dar a você escrituras e mais escrituras. Peça. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não vai dar tudo que vocês pedirem? Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se você disser a este monte, levanta e se coloque no mar, e não duvidar no seu coração, e crer que já recebeu, você já recebeu. São tantas escrituras que garantem que eu posso viver a minha vida no mais alto nível. Então, quando vem um pensamento que rouba as suas forças, a sua esperança, você já sabe que ele é maligno. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Não existe nada mais elevado do que nós.
Porque nós fomos feitos, nós somos a obra-prima de Deus, está escrito. Feitura dele, a obra-prima dele. Sabe, nós estamos vivendo aí num tempo onde se fala de inteligência artificial e está tudo crescendo, né? Robôs. E você já ouve gente falando, né, que o ser humano está abaixo. Já tem até expressões assim, para um humano, né, tá bom. Como que o humano está abaixo. Você vê que há uma luta de todo jeito, eles tentam diminuir a obra-prima de Deus. Por quê? É uma forma de diminuir a Deus. Porque se nós formos feitos à imagem e semelhança do Senhor, se você diminui aquilo que foi feito à imagem e semelhança de Deus, está acontecendo o quê? Diminuindo o próprio Deus. É óbvio que ninguém pode diminuir a Deus e fazer Deus desaparecer, mas é isso que eles tentam colocar na cabeça das pessoas. Então você não vê que cada hora é uma coisa diferente? O ser humano querendo parecer um animal, ser um animal, se desfigurando. Quantos casos que as pessoas se descaracterizaram completamente, mudaram as feições para se parecerem com animais. Pessoas que se comportam como animais. Coisa mais absurda. Você vê a luta para roubar a identidade do ser humano. Para que a pessoa acredite, sim, que ela não significa nada. Que é uma coisa menor, mas não é. Quando você acredita que Deus ama você, que você é feitura de Deus, que você foi feito à imagem e semelhança dele, isso te empodera. Sim, essa palavra tem sido mal usada, porque empoderamento é você saber quem você é em Deus. E quando você sabe quem você é em Deus, meu querido, ninguém cala você, intimida você, barra você, tira a verdade de você. Se você conhece a verdade, não tem pensamento demoníaco, não tem fala demoníaca que vai desviar você da direção certa. Porque agora você já sabe, se um pensamento não está me dando esperança, está me diminuindo, tirando meu crédito, me abatendo, ele não vem de Deus, porque Deus não condena, Deus não está acusando, a acusação não vem de Deus, nada negativo vai vir de Deus, não vai. Quando você vê uma pessoa vendo tudo de forma negativa, você sabe que ela está debaixo de trevas. Ela tem um olhar de trevas, porque é o que ela acredita, o que foi colocado dentro dela. Mentiras. Ela acredita em mentiras. Quantas pessoas que têm se diminuído dia após dia, porque tem acreditado que é menor, que é menos que um animal. Que é menos. Sendo que o Senhor nos mandou dominar sobre os animais. Domina, governa. Não são os animais que governam a nossa vida, somos nós que governamos.
Nós que dominamos. Gente, pra você ter uma noção, uma mulher me contou que ela já estava numa situação dela dormir. Escuta, ela falou, bispo, eu tenho vergonha de contar isso, mas vou contar. Olha onde eu cheguei. Eu tinha um cachorro grande, ele começou a dormir comigo na cama. Até que ele se mexia muito, rolava, virava para cá e meio que me empurrava. Pois você acredita que eu coloquei um colchão e comecei a dormir no colchão e deixar o cachorro dormir na cama? Pois é, essa é uma das histórias. Tem pessoas que me contam. Outro dia alguém me contou que não tinha plano de saúde, mas pagava o plano de saúde do cachorro. De 2 cachorrinhos que tinha. Que não comprava, às vezes faltava a mistura. Faltava assim, o básico. Mas a melhor ração era do cachorro. É idolatria pet. Pessoas que perderam a noção. É uma carência tão grande que agora elas jogam toda a segurança delas e a carência delas para um animal. Numa das nossas viagens, né, alguém da família foi do lado de uma pessoa, de um homem que estava viajando com um animal. E aí, curiosidade, perguntou, né, o cachorro estava ali, até não era um cachorro pequeno, né, a companhia, né, como que era, porque a gente nem entendia disso, né? E aí a pessoa disse que conseguiu, através da psiquiatra, ali um laudo, que a pessoa tinha uma ansiedade, problemas emocionais, e que para viajar precisava do cachorro, porque o cachorro era um apoio emocional, era uma segurança. Quando a pessoa falou, eu falei, não. A pessoa falou o quê? Segurança. Sim, falou segurança. Para a pessoa conseguir viajar. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ao nível de fraqueza emocional. Da pessoa chegar num ponto de colocar toda a segurança dela, né, o conforto dela, ela lançar tudo em um animal. Ela fazer daquele animal o conforto, o consolo, a segurança, o refúgio, o porto seguro. O porto seguro. Você acredita que alguém que presta serviço para nós usou essa expressão? Se alguém tivesse me contado, eu ia falar, olha, será que você não está aumentando? Mas a pessoa falou, para mim. A pessoa disse assim, ai, bispo, porque eu fiz isso, não sei o que e tal, não vem ao caso aqui, mas ela disse, e o meu cãozinho era o meu porto seguro. Ai, eu não aguentei. Aí eu fui pregar para ela sobre idolatria pet. E ela reconheceu que aquilo era um ídolo. Porque, olha só, ela chamou o cachorro de porto seguro. Sendo que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso porto seguro. Um Deus infalível, todo-poderoso. Por que que as pessoas se entregam a uma fraqueza tão grande, uma fraqueza emocional, e começam a colocar toda a confiança em coisas falíveis, como até em um animal? A tentar suprir uma carência num animal. Porque está faltando o principal, porque elas não acreditam na verdade. Porque elas estão cheias de tantas coisas e enganos, que elas agora depositam a confiança delas em coisas assim absurdas, como, por exemplo, alguém que tinha uns cristais e ela disse, ai, eu não tiro da minha sala de estar
Porque é a proteção da minha casa. A proteção da minha casa. Eram aqueles cristais. Então veja, e a mulher que disse, bispa, por anos, eu nunca saí de casa sem antes ler o meu horóscopo. Eu era viciada nisso. Viciada. Então eu posso ficar aqui horas dando exemplos e contando histórias de pessoas que algumas eu conheço, algumas falaram pessoalmente para mim. Outras mandaram o testemunho delas quando elas entenderam o tamanho da escravidão que estava na vida delas. Elas estavam vivendo uma vida escrava dos sentimentos, dominadas por sentimentos, uma fraqueza emocional, lançando a ansiedade delas, a carência delas, a segurança delas em algo falível. E por quê? Porque acreditavam em mentiras. Estavam cheias de engano. Por engano. Mas quando você acredita na verdade, que você é o que a palavra está dizendo que você pode tudo que o Senhor disse que você pode, que você já tem, não é que você vai ter, não, você já tem. Tudo que você precisa para viver uma grande vida já foi nos dado. Você sabia que está escrito, Pedro falou, tudo que diz respeito à vida já foi nos dado. Tudo que nós precisamos para viver uma grande vida já foi entregue para nós. Basta eu acreditar e lançar mão. Eu preciso de força, eu preciso de coragem. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de coragem, de força. Sim, Ele nos deu um espírito corajoso e não de fraqueza, de medo. Tudo que nós precisamos para viver uma grande vida. Ele não é homem para que minta. Se Ele falou, está falado. Ele cumpre. Ele cumpre. Mas o que acontece? Alguns preferem acreditar nos seus sentimentos, nessas falas mentirosas. Alguns preferem acreditar naquilo que estão vendo ao invés naquilo que o Senhor falou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. O Senhor é a fonte de vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz. Eu sou. Se tem alguém que não tem problema nenhum de chegar e dizer assim, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que você precisa. Quando Moisés foi enviado por Deus para confrontar o faraó, ele perguntou, mas o povo vai perguntar, o que eu vou falar? Digo, eu sou te enviou. O eu sou o que você precisa. Eu sou o seu porto seguro, o seu rochedo, a sua segurança. Eu sou a estrutura que você precisa. Eu sou o alívio. Eu sou o conforto. Eu sou a sua libertação, a sua liberdade. Eu sou a paz que você precisa. Eu sou a alegria. Porque quando você conhece o Senhor, deixo-vos a minha paz, alegrai-vos sempre. Você encontra alegria no Espírito. Você pode estar cheio de problemas, mas você tem alegria. Você tem paz, você dorme bem, você come, você vive a vida como se não tivesse problemas. Por quê?
porque Ele é o nosso porto seguro, é o nosso rochedo, é a nossa segurança. Você não vai colocar confiança em coisas falíveis, porque você conhece a verdade. Ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Qual a visão que você tem? É uma visão bíblica ou uma visão mundana? No que você acredita? Qual é a sua fé? Você tem colocado a sua confiança no quê? Em quem? Você tem lançado a sua ansiedade no quê? Na comida? Em consumir? No sexo? Por quê? Um homem disse: bispa, eu estava no nível de ansiedade, eu estava devendo horrores, porque a minha vida era comprar, eu estava acima do peso, porque a minha vida era comer, e eu não tinha força para mais nada, porque eu me viciei em séries, em videogame, em entretenimento. Eu só queria me entreter. Eu fugia da vida, comprando, comendo. Eu não era muito de beber, mas de vez em quando eu enchia a cara, ele falou. Porque eu queria fugir. Eu queria fugir. A minha vida era isso, era tentar fugir. Ele disse, contratava garotas de programa, e eu estava melhor. Ele disse, eu estava descendo, eu estava indo para o fundo do poço, deprimido. Eu estava cada vez pior. A angústia foi crescendo de tal maneira que eu já não estava suportando. Eu estava à beira. Ele disse, algumas vezes eu já tinha ficado na sacada do meu prédio, no 9º andar, e eu tive um impulso de me jogar. Porque penso uma vida sem sentido, e não era falta de comida, de sexo, de entretenimento, de comprar. Ele falou, não tinha mais onde colocar roupas. E coisas eradas, eu comprava coisas que eu não precisava. Ele falou, eu me viciei em relógios, eu tinha relógios caríssimos. Caríssimos. Mas eu estava assim, ó, cheio de dívidas. Porque eu sabia ganhar dinheiro. Mas eu gastava mais do que eu ganhava. E ele disse, foi assim, ó, buscando alguma coisa que eu não sei te explicar, que eu encontrei. Foi até a frase que me chamou a atenção, mudança de vida. Eu falei, opa, é o que eu estou precisando. Ele falou, foi onde eu cheguei no seu programa. E ele falou, e se não fosse essa mensagem, eu, com certeza, já teria dado um fim na minha vida. E não era falta de alimentar a minha carne, porque eu alimentava a minha carne dia e noite, de todas as maneiras. De todas as formas que você possa imaginar. Eu alimentava a minha carne. E eu já não conseguia mais ficar sem estar envolvido com alguma coisa. Eu tinha que estar me entretendo, era uma maneira de eu fugir. Era um desespero tão grande que eu tinha que fugir. Então, ou eu ia comprar, ou eu ia assistir mais alguma coisa. Eu não queria dormir. Então, aí eu dormia durante o dia, porque à noite era aquela fuga. Assistindo coisas, comprando pela internet. Eu ficava lá pesquisando coisas e comprando. Por quê? O meu mundo interior estava dominado por trevas. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons. E como que os nossos olhos serão bons? Nos enchendo da palavra. Todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, crenças erradas,
dominado por sentimentos, pensamentos, por mentiras. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você, o que você acha que é bom, que é luz, que está iluminando alguma coisa, é trevas, ó, existe em você, são trevas, que grandes trevas serão. Porque se não for a palavra que guia você, serão as trevas, o engano, as mentiras de Satanás. Levanta. Deus está dizendo que o que Ele tem para você é tão superior. É uma paz que excede todo entendimento, uma alegria, um suprimento, que você não vai precisar de mais nada. Vai ser tanta paz. Chegou a hora de você se levantar e se abrir para o Senhor. Ele tem uma vida poderosa para você. Ele está aqui falando com você, eu tenho uma vida poderosa. Para de acreditar em mentiras. Você é minha obra-prima. Eu amo você. E em mim você vai encontrar tudo que você tem procurado e não tem encontrado. Sim, Jesus é a resposta, Jesus é a fonte, Jesus é a solução. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. E ele está falando com você. Ele está te chamando. E ele não é homem para que minta. Se ele falou que nele nós vamos construir uma grande vida, vamos. Se volta para ele, dê ouvidos a ele. E você vai começar a viver uma vida que você vai se surpreender. A vida com Cristo é surpreendente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha transformado mentes e corações, libertado vidas, que eu deixe agora pessoas livres, Senhor. Passa do teu sangue sobre cada uma e que toda treva, toda escuridão seja arrancada agora, toda escravidão seja arrancada e que essa pessoa receba vida, paz, alívio, conforto, que ela acredite na verdade, que o Senhor é a resposta. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e eu peço, Senhor, que essa pessoa tome consciência que tudo que ela precisa, ela vai encontrar no Senhor. O Senhor é a solução para tudo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vida, renovo estejam chegando e que um povo forte, restaurado, esteja se levantando para viver uma grande vida. A vida que foi conquistada na cruz. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Ele está te chamando. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.